sou a Isabela Venâncio e hoje, no Journal Club do LabDAPS, eu vou apresentar o artigo The Generative Era of Medical AI, do John Farner e os seus colegas. Esse artigo, publicado esse ano, em 2025, faz uma síntese do progresso da inteligência artificial generativa na medicina dos últimos 3 anos. Para organizar a discussão, eu estruturei os conteúdos em 5 tópicos, que o artigo também segue, né? Vamos explorar com uma introdução, em seguida, os grandes modelos de linguagem, as LLMs, e em seguida, como essas tecnologias mudaram a prática médica. Vamos falar sobre os desafios e as limitações e abordar como eles concluíram e fazer uma síntese do trabalho. O artigo começa destacando que a inovação tecnológica sempre foi um motor para o progresso na medicina, melhorando a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. No entanto, os recentes avanços inauguraram uma fase de crescimento sem precedentes. Do ponto de vista técnico, essa revolução foi movida pelos Transformers, que foram introduzidos em 2017. E os Transformers são a base para a IA generativa, como a gente vê hoje. Só para quem está acompanhando a gente por vídeo e não sabe o que é um Transformer, é uma rede neural, que tem uma capacidade de atenção. E se ainda não faz muito sentido o que significa nenhuma dessas palavras, deixa aqui embaixo que você está perdido, que a gente vai ficar sabendo quem está acompanhando o nosso vídeo, né? Bom, os autores continuam sobre as LLMs e a medicina. As LLMs estão abrindo um leque de aplicação na medicina. Por exemplo, elas estão fazendo interfaces amigáveis com os prontuários. Os pacientes podem interagir de forma conversacional com os dados de saúde e simplifica o acesso à informação. Também é possível ter chats conversacionais que facilitam o acesso, tanto chats de saúde mental, como o ELISA, de muito tempo atrás, e isso reduz o estigma de busca por ajuda na saúde mental e aumenta a taxa de encaminhamento para esse tipo de tratamento. Também os autores citam o resumo de informações complexas. Existem modelos que são utilizados para traduzir relatórios de patologia, tanto para resumos hospitalares, para uma linguagem acessível para os pacientes, quanto para resumos em texto para os profissionais de saúde, né? E, por fim, modelos agênticos capazes de executar fluxos de trabalhos complexos, como agendamentos, pré-autorizações, gerenciamentos de exames, interagindo com outros sistemas e com os humanos, e otimizando a eficiência clínica, né? Então, economiza o tempo dos profissionais de saúde com tarefas que não são necessariamente da prática da saúde. Aqui, a gente vai falar sobre uma parte bem nova e importante das IAs, os modelos multimodais. A medicina, por natureza, é multimodal, né? Um diagnóstico raramente se baseia em uma única fonte de dados. Ela combina imagens de radiologia, por exemplo, dados de prontuários, sequências genômicas e a própria consulta, que é um dado verbal. Os modelos de inteligência artificial tradicionais são focados em uma única modalidade e, por isso, não conseguem capturar toda essa complexidade. Um avanço crucial foi o modelo CLIP. E sua grande inovação foi alinhar as representações de diferentes modalidades, como texto e imagem, em um espaço vetorial único. Isso permite, por exemplo, que o modelo entenda a relação entre uma imagem de um tumor e sua descrição textual. Isso torna extremamente poderoso para tarefas de síntese e relatórios, né? Como isso está transformando a prática médica?
O artigo argumenta que estamos caminhando para uma profunda transformação na prática médica. A inteligência artificial tem o potencial de mudar o cuidado do modelo reativo centrado no hospital para um modelo proativo, personalizado e focado na gestão em saúde. O artigo explora essa transformação em 4 principais áreas: o monitoramento e agência do paciente, a predição médica multiscala, o screening médico avançado e o progresso no nível molecular. Primeiro, falando um pouquinho do monitoramento e agência do paciente. Todas essas traduções foram traduções meio livres, então, caso vocês leiam e discordem da tradução, eu entendo. Bom, essa transformação começa com o empoderamento do paciente através do monitoramento contínuo, né? Por exemplo, sensores como smartwatches já têm uma inteligência artificial que tem a capacidade de identificar os riscos de fibrilação arterial do seu usuário. Também existem pesquisas com sensores de temperatura para detectar a rejeição de transplantes renais. E, hoje em dia, os nossos smartphones podem se tornar ferramentas de diagnóstico. Por exemplo, lentes de dermatoscopia acopladas a celulares demonstram uma alta acurácia no diagnóstico de lesões de pele suspeitas com auxílio de modelos de inteligência artificial. Todas essas tecnologias permitem o monitoramento de saúde, saindo do ambiente clínico e passando para o dia a dia do paciente. Então, é possível identificar um desbalanceamento orgânico mais cedo e fora do ambiente hospitalar. Um outro pilar dessa transformação é a predição médica, que o artigo descreve como multiscala. A ideia do algoritmo de IA é prever eventos futuros com base em informações personalizadas. Essa previsão ocorre em alguns níveis. Primeiro, no nível molecular, onde as modelagens de estruturas como proteínas podem prever a função e revelar alvos terapêuticos. Segundo lugar, no nível celular ou tecidual, onde a análise de padrões em tecidos, como em patologias, pode fornecer um valor prognóstico. Em terceiro lugar, em nível individual, utilizando um histórico médico, dados de sensores e outras fontes para prever desfecho na saúde futuro e otimizar os tratamentos. E, por fim, em nível populacional, onde a previsão global pode informar sobre a disseminação de doenças infecciosas ou a incidência de doenças crônicas. Falando um pouquinho sobre o nível molecular, mais especificamente, a maior revolução foi o modelo AlphaFold 2, desenvolvido pela DeepMind em 2020. Ela alcançou uma precisão de predição de estruturas 3D de proteínas a partir de aminoácidos, e isso fez com que desse para descobrir fármacos. É uma coisa muito enfim, muito maluca. E a partir desse algoritmo, né, dessa inteligência artificial, foi possível predizer e desenvolver vacinas, predizendo antígenos e estrutura de anticorpos, desenvolver fármacos e entender mecanismos de resistências a drogas. E também foi possível diagnosticar e entender doenças raras, como a porfiria. Bom, agora falando sobre o screening avançado. A capacidade de predição da inteligência artificial também está refinando o screening médico. Na cardiologia, a inteligência artificial consegue analisar dados de monitores e sinais de vida e prever eventos como ataque cardíaco, hipotensão e hipóxia antes deles se tornarem críticos. Isso tanto em nível hospitalar quanto em nível individual, como o smartwatch, como a gente comentou há pouco, né? Na radiologia e oncologia, algoritmos podem identificar padrões sutis em imagens para classificar tumores ou prever a histopatologia, ou a patologia de tecidos, né? E um exemplo citado no artigo foi um algoritmo treinado em pacientes com câncer de pâncreas,
que previu complicações pós-cirúrgicas quando usado para guiar o cuidado, e isso reduziu em 90 dias a mortalidade em 50%. E, por fim, em nível populacional, a previsão global permite a alocação e otimização de recursos. A gente pode, por exemplo, modelar a propagação de infecções e antecipar ondas de calor para preparar o sistema de saúde, né? Para visualizar um pouco, principalmente a parte da radiologia e como identificar esses padrões sutis, eu trouxe aqui uma brincadeira que o professor sempre fala, que a gente tem que treinar os modelos, mostrando o que é uma imagem e o que é outra, e ele sempre dá o exemplo do rinoceronte e do hipopótamo, mostrando o que é um e o que é outro. Mas no caso da inteligência artificial médica, são imagens muito, muito sutis. Aqui é uma lâmina de neoplasia da mama. Então, para um olho não treinado, isso é um monte de bolinha roxa e rosa. Então, essas tecnologias são justamente feitas para serem muito precisas e detectarem diferenças na imagem de maneira muito sutil e muito precisa, né? Agora, vamos para os desafios e limitações levantadas pelos autores. O primeiro tópico trazido são sobre os bancos de dados. Muitos dos modelos são treinados com bancos de dados muito pequenos ou pouco diversos, o que pode levar a viés, baixa validades, principalmente quando levado para outras populações, o que não necessariamente é um problema, né? Mas acaba limitando a capacidade dessa tecnologia se espalhar globalmente. E as alucinações, apesar desse último tópico, né, as alucinações, os autores falarem e declararem que está bem mais controlado no quesito de IA generativas. O segundo tópico tem a ver com a regulação e a legislação, principalmente no que se trata dos bancos de dados utilizados para treinar os algoritmos, o que faz sentido, já que são dados de saúde, então esses dados são protegidos pela Lei de Proteção de Dados. Os algoritmos treinados têm dados que nunca poderão ser disponibilizados, então os algoritmos não podem ser validados ou replicados, né? E, por fim, os custos. Essas tecnologias são atualmente muito caras. E, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o exemplo que os autores trazem, esses pagamentos de tecnologias em saúde são sempre feitos por fee for service, então é pagamento por tecnologia, então acaba se tornando mais caro. Para concluir, o artigo nos deixa com algumas mensagens centrais, né? O primeiro, o progresso da inteligência artificial na saúde nos últimos anos foi, de fato, substancial e exponencial. A inteligência artificial tem um potencial real para transformar o cuidado, melhorar a precisão diagnóstica e os desfechos para os pacientes. Então, nos move para uma direção, um futuro, com uma medicina mais proativa e otimizada. No entanto, um ponto crucial é a aceitação clínica total, o uso regular dessas ferramentas ainda não são iminentes. E o principal obstáculo que ainda persiste é a implementação clínica generalizada, né? Que envolve superar os desafios técnicos, regulatórios e éticos e financeiros que a gente discutiu. Muito obrigada pela atenção.